Ei, gente, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Eita, vamos começar mais uma live, mais um conteúdo exclusivo para edificação da sua vida, gente. Em uma manhã, aqui no Sudeste, aqui nas Minas Gerais, nem todo o Sudeste está assim, mas aqui na minha região, em Belo Horizonte, região metropolitana, o frio está intenso. Hoje pela manhã acordei cedinho, às 6 horas da manhã, e o cronômetro aqui, né, o termômetro, né, na verdade não é cronômetro, é termômetro, marcava exatamente 11 graus, né? Ainda tá frio por aqui dentro da minha casa é bem friozinho também. E eu quero dar as boas-vindas a você que me acompanha todos os dias e que tem encontrado nesse canal uma porta de edificação para a sua vida, de refrigério por meio da palavra, de fortalecimento. Bom dia e que a graça e a paz seja sempre abundante sobre a sua vida. Quero mandar um bom dia, mais do que especial, para minha amiga do coração, a Julie, para você, Ju. Um grande abraço para você, Julian Braga, seja bem-vinda. A Pietra Costa Longa, a Kate Cristine, um grande abraço. A Wilda Machado, um grande abraço para você também. A Adriana, seja bem-vinda. O Henrique, meu filho. A Paula Ricardinho, seja bem-vinda. A Paulinha. A Selma do Carlos, um grande abraço para você nessa manhã linda, né, maravilhosa. Essa semana é uma semana intensa demais para mim, tô corrido, né? Cheguei de viagem ontem pela manhã de Uberlândia, depois de um final de semana intenso. Eu fui dormir à meia-noite do domingo e acordei às 3h30 da manhã aproximadamente para viajar. Dormi 3 horas e pouquinho. Ontem cheguei intensamente, já fiz a live e ontem foi corrido o dia inteiro. Hoje também, porque neste final de semana próximo nós temos aqui em Belo Horizonte a nossa reunião de pastores e líderes da supervisão de todo o estado de Minas Gerais do Ministério Verbo da Vida, o que é realmente muito bom e intenso. Então, estou mergulhado nesses dias, né, na intensidade da preparação de tudo isso. Nós vamos receber aqui o apóstolo Manassés Guerra. Eu já quero antecipar e dar um spoiler aqui daquilo que vai acontecer nesse final de semana. Para você que gosta de uma boa palavra, na próxima quinta-feira, no nosso Quinta Play, no Verbo da Vida do Carlos Prates, nós teremos o apóstolo Manassés Guerra ministrando sobre caráter de Deus. E você é meu convidado mais do que especial a participar presencialmente. Vou assistir pela internet. Ah, não vai não. Sabe por quê? Porque não é transmitido. O culto das quintas-feiras não é transmitido pela internet. O culto da quinta-feira é presencial e você precisa participar. Hoje eu acordei inspiradíssimo. Acordei postando aí, né, sobre resultados que você obtém na vida, fazendo enquetes e deixando muitas reflexões profundas aí para você, para que por meio dessas reflexões você possa, de fato, ser inspirado, né, a viver uma vida que você consiga extrair diariamente a sua porção de felicidade. Eu estou inspiradíssimo hoje, né? Então, vamos lá. Aproveitando esse momento de inspiração, né, vamos avançar no nosso crescimento. Quero mandar um abraço especial para a Gabi Carpanês, direto de Juiz de Fora, também nas Minas Gerais, deve estar frio também. A Bela Machado, um grande abraço. Ao Jason Carlos, um grande abraço para você. Kênia, um grande abraço para você também. Kênia Rodrigues, Claudinha Frois, que já está comigo aí. Cláudia Pisso, já conectada. A Jana Queiroz, um grande abraço, Janaíne, seja bem-vinda. Todo mundo já conectado, daqui a pouco a gente já começa o nosso conteúdo exclusivo para você aí também. Gente, olha, uma coisa importante é que você faça reflexões diárias sobre a sua vida, sobre seus resultados, sobre seus feitos, sobre seu comportamento, né? Será que você está feliz, satisfeito? Gente, pensa bem direitinho em tudo isso, para que você possa viver uma vida plena, né? Plena mesmo, né? Imagina, Jesus pode voltar amanhã, ou a gente pode se encontrar com ele a qualquer momento, vai saber, né? O importante é que a gente precisa aproveitar o hoje. A gente só tem este momento atual para vivermos intensamente. Então aprenda a arrancar desse momento, a felicidade que você procura no final de um caminho. A felicidade não está no final do caminho, a felicidade é o próprio caminho, né? Sabe, infelizmente, nenhuma pessoa em estado terminal, no momento da sua angústia de morte, desejaria dar o último abraço na sua conta bancária. Com certeza não. As pessoas queriam passar os últimos momentos da sua vida abraçados com as pessoas que amam, né? Então, aproveite para dizer que ama, aproveite para se relacionar, aproveite
cada momento com as pessoas que você admira, que você realmente reconhece como pessoas que contribuem para o seu avanço e crescimento. Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Eu quero começar já, porque eu tenho muita coisa para falar para você. Eu tenho um assunto interessantíssimo. Ontem nós falamos sobre o perverso pecado da incredulidade. Eu vou lançar um texto, inclusive, sobre isso daqui a pouco, eu creio, na internet também, hoje ou amanhã, um pequeno texto sobre essa reflexão do perverso pecado da incredulidade. É assim que o escritor de Hebreus, né, trata o pecado da incredulidade. Ele diz assim: que não haja em nenhum de vós um perverso coração de incredulidade. Que não haja em nenhum de vós um perverso coração de incredulidade. É terrível isso, né? E ontem nós falamos sobre isso, né? Depois de Deus ter dado de si mesmo a Adão, preparado tudo com amor e excelência para ele, Deus foi afrontado pelo próprio Adão, quando, em um comportamento de completa ingratidão, Adão chamou Deus de mentiroso. Você é mentiroso, Deus, você está mentindo para mim. Agora veja, Adão não existia, Adão não é autoexistente, ele não foi capaz de se autogerir ou gerar. Deus é que o fez, Deus é que sonhou com ele, Deus é que o trouxe à existência, à vida, o colocou no Éden e deu a sua própria natureza. Deu tudo o que ele precisava e no final recebeu em troca a ingratidão e um grito de mentiroso na sua cara. Dando as costas para a verdade de Deus, Adão se abraçou com a mentira do diabo. Essa que é a verdade. Foi exatamente isso que Adão falou para Deus quando deu as costas à sua palavra para abraçar a uma mentira do diabo. E é isso que nós, seres humanos, também falamos para Deus quando nós damos as costas para a palavra de Deus para abraçarmos a mentira do diabo. Todas as vezes que a Bíblia diz algo e que eu sei o que a Bíblia diz, mas ajo, né, tenho uma ação na direção contrária àquilo que a Bíblia diz, eu estou chamando Deus de mentiroso. E isso revela o meu perverso coração de incredulidade. Incredulidade que leva o homem à morte, né? Esse é o pecado que é para a morte. O pecado para a morte é o pecado da incredulidade, né? O pecado da incredulidade, todo outro pecado no corpo se comete, mas há pecados que levam à morte, né? E o pecado para a morte é o pecado da incredulidade, que nasce no coração, né? Você decide chamar Deus de mentiroso de uma maneira deliberada. É isso que é verdade. Porque se você lê a Bíblia e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você deve agir em um determinado comportamento, mas você ignora, você está chamando Deus de mentiroso. E isso é ter um perverso coração de incredulidade. Nós cometemos sempre o perverso pecado da incredulidade quando nós damos as costas para a palavra de Deus e nos abraçamos com a mentira do diabo. Agora veja, contra quem nós pecamos? Quem pode me dizer? Quando nós, conhecendo a palavra, conhecedores da palavra, damos as costas de forma deliberada para aquilo que Deus disse, para abraçar a um comportamento que é contrário àquilo que Deus falou, eu vou repetir. Quando nós, seres humanos, de forma deliberada, conhecendo aquilo que a palavra de Deus diz, nos abraçamos a um comportamento que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz, nós cometemos o perverso pecado da incredulidade. E contra quem nós pecamos? É isso que eu queria que você me respondesse aí, por favor. Contra quem nós pecamos? Aleluia. Contra quem é que nós pecamos? Ramon Dias disse que é contra o Espírito Santo. Ô, gente, responde mais. Eu vou esperar duas respostas mais aí. O Valmir Gomes disse que é o Espírito Santo. Quem mais? Eu vou esperar mais uma resposta só. Só mais uma resposta, por favor. Rodrigo Tanaka, um grande abraço para você, meu irmão, meu amigo. Contra o Espírito Santo de Deus. Olha, interessante. 3 respostas contra o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir a pergunta, e agora nós temos 70 pessoas nos acompanhando ao vivo. Prestem bem atenção na pergunta que eu vou fazer para você, para que você me dê uma resposta segundo o que eu estou falando, gente. Presta atenção. Veja,
Quando nós sabemos o que a palavra de Deus diz, damos as costas à verdade da palavra de Deus e nos abraçamos a um comportamento contrário àquilo que a palavra de Deus diz, nós então chamamos Deus de mentiroso e cometemos o perverso pecado da incredulidade. E eu pergunto, contra quem que nós pecamos? A Heloísa disse contra Deus. É exatamente contra Deus que nós pecamos. Agora veja, sabe por que vocês me responderam Espírito Santo? Eu vou falar para vocês, é porque vocês leem a Bíblia com os óculos da religiosidade. Vocês ouvem como se já soubesse. Ei, não leiam a Bíblia como se você estivesse lendo um jornal de ontem, uma revista que você já leu 10 vezes. Que enquanto eu falo, você está pensando na resposta que você já ouviu centenas de vezes atrás. Preste atenção, o Espírito Santo, ele fala diariamente ao seu coração. Não deem resposta que você já sabe, que você já... Por isso você não cresce, por isso vocês não avançam, vocês não prestam atenção nas coisas. Né? Todo mundo respondeu o Espírito Santo porque na cabeça já está formatado assim: olha, blasfêmia como o Espírito Santo não tem perdão. Eu não falei de blasfêmia de espírito aqui. Eu tô falando uma coisa, vocês estão pensando em outra. Vocês leem a Bíblia como se já soubessem. Ouve, gente. Sabe, o pior erro de um ser humano é não saber ouvir. Sabe, eu tenho certeza absoluta que o erro de Eva em comer do fruto proibido foi que ela não deu ouvidos àquilo que a palavra de Deus dizia. Se tivesse dado ouvidos, não apenas ouvido, não teria sido enganada. Né? A gente erra por não ouvir, a gente fala demais, sabe? A gente precisa ouvir mais do que o que fala, gente. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Para que a gente não seja enganado. Então veja, é contra o próprio Deus, seja ele o Espírito Santo, seja ele Jesus, seja ele o Pai, não importa, mas é contra Deus. A pergunta era essa, e é contra Deus que nós pecamos. Agora logo contra quem que nós pecamos? Nós pecamos logo contra Deus. Nós pecamos contra o único que pode nos ajudar. Nós pecamos contra o único que pode resolver o nosso problema. Agora veja que coisa interessante. Quando nós... Por isso que é um perverso pecado da incredulidade, porque quando nós agimos de incredulidade, nós estamos contrários ao único que pode resolver o nosso problema, porque do outro lado está o ladrão, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Deus não, ele enviou o seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos nos abraçar ao único que pode resolver o nosso problema de fato. Abraçar-se com a palavra, abraçar-se com a verdade, abraçar-se com o próprio Deus. É a única solução que nós temos, é a única forma que nós venceremos na nossa jornada terrena. Não há outra solução, Deus não vai criar outra forma. Ou você se abraça àquele que pode de fato resolver o teu problema, ou você vai patinar. Nenhum homem, nenhum ser humano, nada, absolutamente nada, conseguiu se justificar sozinho. Precisamos de Deus. E quando agimos em incredulidade, nós damos as costas ao único que pode, de fato, resolver o nosso problema. Né? Lá em Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, pois, diante de tudo isso? O que diremos, pois, diante de tanta revelação que temos recebido? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por favor, alguém escreve para mim. Julian, por favor, escreva aí uma frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Respondam para mim, por favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E enquanto você escreve, enquanto a Julian vai escrevendo aí, você vai colocar o dedo no coração agora, senta o dedo aí e senta o dedo no aviãozinho também. Vamos compartilhar e fazer com que a nossa audiência suba. Vamos fazer subir. Bom, a Julian botou aí: se Deus é por nós, quem será contra nós?
né? Então veja, nós pecamos quando agimos em incredulidade, nós pecamos contra aquele que é por nós. Logo contra aquele único que pode nos ajudar. Então imagina agora essa frase invertida. Agora imagine essa frase invertida, e a Julian vai escrever ela aí também. Diz assim: bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Veja, se agir em incredulidade é pecar contra Deus, é tornar Deus meu inimigo, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Se nós tornarmos Deus o nosso inimigo, e se Deus agora for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Aleluia. Reflita nessas duas frases, por favor. Começou a perceber, começou a entender um pouco o tamanho do problema que você arruma quando você simplesmente decide de uma forma deliberada andar na contramão do que você já sabe? Porque se você não conhece, tudo bem. Se você não sabe, Deus até perdoa a ignorância. A inocência, na verdade, não é nem a ignorância não, a inocência. Né? O tempo da nossa inocência, talvez Deus ignore. Mas sabendo o que está escrito, eu dou as costas para a verdade e me abraço com um comportamento mentiroso e cometo o perverso pecado da incredulidade contra Deus, que é o único que pode, de fato, me guiar, me conduzir em triunfo. E aí, ao invés de Deus ser por mim, eu me coloco numa posição contrária. E se Deus for contra mim, quem será por mim? Se Deus for contra mim, quem será por mim? Ainda bem, e eu quero que Julian também escreva isso aí, ainda bem que Deus não muda e não depende do nosso comportamento para nos amar. Escreve isso aí. Ainda bem que Deus não muda e não depende do nosso comportamento para nos amar, para nos abençoar. Sabe? Se eu for fiel, Deus, Ele é fiel. Mas se eu for infiel, Ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Veja que coisa interessante. Graças a Deus que Deus não se move, que Deus não age em função do meu comportamento, porque se Ele agisse, Ele já tinha matado Adão, no mesmo dia que Adão chamou ele de mentiroso. Ainda bem que Deus não muda e não depende do nosso comportamento para nos amar, nos abençoar. Graças a Deus, e Ele continua sendo por nós. Deus continua sendo por nós, independente da nossa ingratidão, independente dos nossos comportamentos, Ele continua sendo por nós. Deus não muda, Deus nos ama. O incomparável amor de Deus se revela em incondicionalidade. O incomparável amor de Deus se revela na sua incondicionalidade. Escreva isso, por favor, Julian, também, para que as pessoas possam meditar sobre isso. O incomparável amor de Deus se revela na sua incondicionalidade. O amor de Deus é incondicional, não depende de mim, não depende de eu ser fiel, não depende de eu ser bonzinho, não depende de eu andar certo. Não... Deu para entender agora que você não precisa se martirizar pelos seus erros, você só precisa consertar o que você já fez e continuar andando para frente. Ou esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Pois o incomparável amor de Deus se revela na sua incondicionalidade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que amor é esse?
Veja, depois de o homem ter feito tudo o que ele fez, depois de o homem ter feito tudo o que ele fez, de um terrível, um perverso coração. Agora, quer dizer, pastor, então quer dizer que se a gente tiver um perverso coração de incredulidade, em desobediência, cometendo pecados, nós não temos consequência porque Deus não muda? Bom, Deus não muda, Deus não muda, mas o pecado já traz a sua própria condenação. Não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Deus é por você, mas se você ignora quem pode ser por você, você vai cair na unha do capeta mesmo, né? Não é Deus que vai te castigar, não. É o próprio pecado, é o teu próprio comportamento desajustado. O que Deus quer é te tirar, né, do lixo. O que Deus quer é nos tirar da miséria. O que Deus quer é nos tirar da doença. O que Deus quer é nos tirar da morte. Mas depende de eu aceitar a verdade de Deus, me abraçando, né, a ela por meio de um comportamento compatível, né? Como uma resposta. Essa é a vida de fé que todos nós deveríamos viver. Uma vida inspirada única e exclusivamente na palavra de Deus, onde todos os meus comportamentos fossem resultado da influência que eu recebo desse que é por mim, refletindo na terra a sua glória, a sua imagem. Incomparável amor de Deus, sabe? Quando eu reconheço um perverso coração de incredulidade em mim, ou seja, áreas da minha vida que eu estou contrário à vontade de Deus, e aí eu me agarro à verdade da palavra, que é o que Deus deseja, para que por meio da verdade eu possa se conduzir em triunfo, eu estou andando em arrependimento de vida. Eu estou abrindo mão das obras mortas para me abraçar a vida eterna. O arrependimento de obras mortas, ele se dá por meio de assumir que estou errado e abraçar a maneira correta e certa de viver. Veja como agiu esse Deus e seu amor extravagante na sua incondicionalidade. O homem havia pecado contra Deus. O homem e seu terrível, perverso coração de incredulidade, em ingratidão, deu as costas para o seu Criador, se abraçando com a mentira do diabo. E aí morreu espiritualmente. E o apóstolo Paulo narra essa condição em Efésios capítulo 2. E veja qual foi a reação de Deus. Aí por aí você tira como é que Deus reage quando você erra. Por aí você tira. Veja, a Bíblia diz assim, ó: nós estávamos mortos, vocês estavam mortos, por causa das desobediências e dos seus muitos pecados. Então, o que matou o homem não foi Deus. O que matou o homem foi a desobediência do pecado. A desobediência é a filha da incredulidade. A desobediência é a filhinha da incredulidade. Escreva isso aí também, Júlia, por favor. A desobediência é a filha da incredulidade. E é a desobediência que mata o homem, né? Então veja, nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência. Quem nos matou foi a nossa desobediência. Estávamos mortos por causa da nossa desobediência, e essa desobediência por causa dos muitos pecados, que é a incredulidade, né? Nos quais costumavam viver, como o resto do mundo vive hoje. Como é que o resto do mundo vive hoje? Ele diz: obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ao invés de obedecer a Deus, obedecendo a sua palavra, o mundo passa a obedecer ao comandante do mundo invisível, o diabo, em desobediência a Deus. Veja, todas as vezes que você está desobedecendo a Deus, você está obedecendo ao diabo. É inverso proporcional. Eu queria muito fazer muita raiva do diabo, então passe a obedecer a Deus de uma forma consciente e propositada. Quer fazer raiva no diabo? Obedeça a Deus. Aí você vai deixar ele sem lugar, sem clima, sem condição, né? Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, qual costumávamos viver, como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes, ou ao comandante dos poderes desse mundo invisível.
esse comandante do poder dos mundos invisíveis, ele é o espírito maligno que opera no coração dos que se recusam a obedecer à palavra. Veja que a obediência e a incredulidade nascem no coração. É por isso que a morte se dá no coração, a morte se dá no espírito. Então, tanto a fé quanto a incredulidade, ela nasce no coração. Veja, a Bíblia diz que nós devemos crer com o coração, mas a Bíblia diz também que podemos ter um perverso coração de incredulidade. Então, tanto a fé quanto a incredulidade nasce no espírito humano. E o diabo, ele opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Versículo 3, ele diz: todos nós vivíamos desse mesmo modo, sendo incrédulos para com Deus, crédulos para com o diabo e permitindo que o cão governasse o nosso espírito. Todos nós vivíamos desse modo e fazíamos seguindo os desejos ardentes, as inclinações da natureza humana, que é uma natureza contrária à natureza divina, que é a natureza da carne. Quem decide agradar a carne não agrada a Deus. Quem decide agradar a Deus não agrada a carne. É inverso proporcional. Todos nós vivíamos desse modo quando seguíamos os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. E por causa das inclinações que nós seguíamos, da nossa desobediência, por causa da nossa incredulidade, nós acolhemos em nós a natureza do pecado, que é merecedora de ira ou de morte. A morte não veio a nós porque Deus queria nos matar. Deus nunca fez isso. A morte veio a nós porque nós nos abraçamos com a natureza do pecado que gera a morte. É a natureza do pecado que me mata. Versículo 4. A Bíblia diz: mas Deus, aleluia. Deus, o dono do incomparável amor incondicional. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, irmãos, Deus nos amou tanto, que nós, chamando ele de mentiroso, ele estava nos procurando atrás da moita. Marcelo, onde você está? Não foi Marcelo não, pastor, foi Adão. Tanto faz. Deus nos amou tanto que ele não estava nem aí para o meu pecado, ele estava mais interessado em mim. Marcelo, veja, quando Adão pecou, Deus não disse: ei, o que você fez? Ele disse: Adão, onde você está? Adão, eu estou mais interessado em você do que no que você fez. Deixa eu te dizer, em todo tempo, Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos ama, está mais interessado em mim do que naquilo que eu faço. Sabe por que Deus é tão reticente contra o pecado, o qual nos assedia tenazmente? Porque Deus sabe que o pecado nos causa dano e Ele nos ama tanto que Ele não suporta nos ver sofrendo. Reconheça o incomparável amor de Deus. Deus, que é tão rico em misericórdia, e no grande amor com que nos amou, muito embora nós já estivéssemos mortos, e não foi mortos por Deus, mortos por causa dos nossos pecados. Nós estávamos mortos por causa da nossa incredulidade. Estávamos mortos porque demos as costas ao único que podia fazer algo por nós. Porque estávamos mortos, e ainda mortos, por causa dos nossos pecados. Ele, foi Deus, foi Deus, aleluia, que nos deu a vida de volta, juntamente com Cristo. Eu gosto dessa palavra que o escritor chama aqui, que ele usa, que ele fala juntamente com Cristo. Ele diz: quando nós estávamos mortos, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Escreve isso aí, por favor, Julian, se você estiver por aí ainda. Ele diz: quando eu estava morto, Deus me deu vida com Cristo.
quando eu estava morto, Deus me deu vida com Cristo. Escreve, por favor, isso. Veja, a frase é muito pertinente, porque ela diz, ele nos deu vida, não é em Cristo, é com Cristo. Ou seja, eu recebi vida quando Cristo recebeu vida. Para que eu recebesse vida, primeiro Jesus precisou receber vida. Agora veja, eu só precisei receber vida porque eu estava morto. Eu estava morto e Deus precisava me dar a vida. Mas ele não podia me dar diretamente, ele teve que dar a vida para mim através de Jesus. Agora, para que Jesus recebesse vida, ele precisou colocar Jesus na mesma condição que eu. Você não entendeu? Eu vou explicar. Se você não entendeu, eu vou explicar. Veja, eu recebi vida com Cristo, eu estava morto e eu precisava receber de volta a vida. Mas ele não poderia dar vida diretamente para mim, porque eu era culpado, eu fui deliberadamente quem tive o coração perverso de incredulidade. Ele não poderia fazer isso. Ele só pôde me dar vida com Cristo. Mas para que ele pudesse dar vida a Cristo, primeiro Cristo precisou perder a dele. Deus precisou colocar Jesus na mesma condição que eu, para que quando ele desse vida a Cristo, eu recebesse vida com Cristo. Sabe, eu fui ressuscitado dentre os mortos. Eu nasci de novo no dia que Jesus nasceu de novo. Naquele domingo pela manhã que Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Mas eu nem estava nascido, e daí? Já estava garantido o teu nascimento e o novo nascimento. Eu estava nascendo com ele. Naquele dia, naquela madrugada, naquela manhã de domingo. Que amor é esse? Veja o que Deus foi capaz de fazer. Ele queria me dar a vida, mas não podia. Então ele fez Jesus se tornar exatamente no que eu era, para que pudesse dar vida a Cristo e me alcançasse pela vida dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, ainda que estivéssemos mortos, e não foi mortos por injustiça, mortos por causa dos nossos pecados. Eu fui morto por causa do meu pecado, da minha incredulidade, e ele me deu vida juntamente com Cristo. Ele me deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Foi uma ação plena, deliberada, de entrega, sem nenhum merecimento humano. Foi tudo dádiva, presente, iniciativa desse amor incondicional, incomparável, extraordinário. Foi pela graça que nós somos salvos. Agora, se nós somos salvos pela graça, por que você ainda quer se justificar por obras? Por que não abraça essa graça em todo o tempo? Esquece de querer fazer as coisas na força do merecimento. Tudo o que nós precisamos fazer foi aceitar pela fé. Veja, um perverso coração de incredulidade me matou, mas um quebrantado coração, cheio de fé, me trouxe de volta à vida. Escreve isso aí também, Julian, por favor. O perverso coração de incredulidade mata. Por favor, escreve aí. Um perverso coração de incredulidade mata, mas um justo coração de fé leva à vida. Um perverso coração de incredulidade mata, mas um justo coração de fé leva à vida. Entendeu agora? É isso aí.
A incredulidade nos faz caminhar em direção à morte. É dar as costas para a palavra de Deus. Mas a fé nos faz caminhar em direção à vida e à vitória. É abraçar-se diariamente com aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu abandono a incredulidade e me abraço à fé, eu estou me arrependendo e caminhando em direção à vida plena. Aleluia. É pela graça que sois salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele em domínios celestiais. Ele nos ressuscitou com Cristo. No dia que Cristo foi ressuscitado, eu ressuscitei. Ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos domínios celestiais. Porque agora nós estamos em Cristo. Aí agora é diferente, é em Cristo. Nós somos vivificados com Cristo, nós somos ressuscitados com Cristo e nós estamos em Cristo. Escreve isso, Júlia, por favor. Fomos vivificados com Cristo, fomos justificados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo e hoje vivemos em Cristo. Aleluia. Portanto, no futuro, nas eras futuras, Deus poderá apontar para cada um de nós como um exemplo do que a sua insuperável graça pode fazer através de Cristo Jesus. Sabe? Um dia, não sei como é que isso vai acontecer, mas um dia na eternidade nós estaremos em uma grande assembleia e talvez diante dos anjos e dos seres celestiais, Deus me chame lá na frente, diz: Marcelo, venha cá. E eu vou lá na frente. Ele diz: olha, tá vendo aqui Marcelo? Tá vendo Marcelo? Ele teve um perverso coração de incredulidade. E por causa da sua incredulidade, ele morreu. Mas o meu amor incomparável foi em direção a ele e fez com que meu filho se tornasse como ele era. E então eu pude, através de Jesus, trazer ele de volta à vida por meio da graça. Não teve merecimento dele. Está vendo Marcelo hoje, glorificado? Está vendo aqui? Foi a minha graça exercida através da entrega do meu filho Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, olha só. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar para nós como exemplos da insuperável graça revelada na bondade que ele demonstrou para com nós em Cristo. Deus vai poder olhar para a humanidade e dizer: olha aqui, essa humanidade deveria estar perdida, deveria estar morta. Mas olha o que a minha graça foi capaz de fazer, eles estão aqui comigo, glorificados. Eles estão aqui, são meus filhos. Olha o que minha graça foi capaz de fazer em Cristo. Imagine Jesus, o orgulho do Pai, dizendo: Pai, deu certo, olha aqui. Estão todos aqui glorificados diante de nós. Olha o que a graça foi capaz de fazer. Aleluia. Deus vai poder apontar para nós como exemplos nas eras futuras da insuperável grandeza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós fomos salvos por essa graça. Salvos pela graça, por meio da fé, sabe? Foi por meio da incredulidade que nós morremos, mas é por meio da fé que nós retomamos a vida. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Sabe? Isso não é uma recompensa pela prática de boas obras, não é. No esforço humano, para que ninguém receba mérito nisso ou glória, ou possa se orgulhar que fez mais do que o outro. Pois somos, na verdade, a obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus realizada através de Cristo Jesus. E agora serve para demonstrar as boas obras que Deus sempre, desde a fundação do mundo, imaginou para que nós andássemos nela. Medita nesse texto mais. Medita mais o resto do dia nesse texto. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Medita agora com todos esses esclarecimentos que foram trazidos nessa manhã por meio do Espírito, para que a gente possa de fato entender a plenitude do Evangelho e como há poder na revelação da palavra da fé. Beijo no seu coração.
Foi bom estarmos juntos e nos encontrarmos mais uma vez. Você tem um encontro marcado comigo amanhã, 11 horas da manhã, aqui em mais uma live exclusiva para você. Beijo, tchau, fiquem na paz.